Os fatos do momento, a informação que você precisa, com credibilidade e agilidade. Agora no seu rádio. Está no ar. Redação Tropical. A notícia em tempo real com credibilidade. Muito bom dia. Agora são 9h02 desta sexta-feira. Hoje, dia 15 de agosto, feriado, né? Pois é, estamos aqui com Redação Tropical. Um Redação Tropical especial. Afinal de contas, hoje a gente vai ter uma entrevista muito especial, esperada aqui, não é, Mária? A gente Exatamente. sempre quis abordar o tema aqui no nosso Redação, que é importantíssimo. Infelizmente, hoje, tem aumentado muito o número de câncer no Brasil e a gente precisa falar sobre isso. E hoje a gente conseguiu trazer aqui o doutor, que é um ícone no tratamento do câncer aqui na nossa Minas Gerais, no Brasil. E hoje, graças a Deus, a gente tem a presença dele aqui com a gente poder falar sobre o assunto. E você que está ligado com a gente aí, nos assistindo através do portal tropicalminas.com.br, através do nosso aplicativo Rádio Tropical Minas e também através dos nossos canais na internet, o YouTube e o nosso Instagram. Você pode fazer sua pergunta pelo nosso WhatsApp 319-9513-9696. Coloca a letrinha P antes para a gente poder identificar com mais facilidade a sua pergunta. Estamos recebendo o Dr. Luciano Viana, médico oncologista. Dr. Luciano, bom dia, seja bem-vindo à Tropical. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui nesse feriado tão importante, Nossa Senhora de Boa Viagem, né? Para poder estar falando de um tema tão importante que é oncologia, o câncer, que é uma doença que aflige, infelizmente, um número crescente de número de brasileiros. É verdade. Na verdade, esse feriado ele é em algumas cidades, né? Aqui na região é a Assunção de Nossa Senhora. Isso, Nossa Senhora, isso. E aí, enfim, é opcional, né? Um feriado opcional. Mas um bom momento para a gente com certeza. Muita gente em casa, isso. E podendo prestar mais atenção nessa entrevista. Bom, doutor Luciano, quando a gente fala do assunto, né, câncer já assusta e a gente vem acompanhando, inclusive até tantos famosos recentemente, a cantora Preta Gil, né, veio a óbito aí com o câncer que começou no intestino, né? Explica pra gente sobre a importância da gente sempre se atentar aos sinais. O câncer são várias doenças que recebem esse nome pesado que é o câncer. Ele acontece quando uma célula perde o controle do ciclo celular, ou seja, ela passa a multiplicar não mais pela necessidade do organismo, ela passa a multiplicar porque ela decidiu não mais seguir o controle. Então isso pode acontecer em qualquer célula do corpo. E no caso desses atores, eles trazem uma importância grande de mostrar o quanto que um diagnóstico precoce pode reverter, às vezes, um cenário que aponta como difícil, às vezes com um cenário de superação. Então o câncer do intestino é o câncer muito frequente, está entre os 3 primeiros. Se a gente for pensar em homem e mulher, ele está entre o segundo, no sentido, quando eu tiro pele no melanoma, ele já ganha importância de segundo lugar, ficando na mulher atrás de mama e no homem atrás de próstata. Então ele é um tumor que ele vem com um número crescente nos últimos anos, e se a gente faz um diagnóstico inicial, a gente consegue até preveni-lo para não deixar formar a doença. Então, seja o câncer do intestino é um tumor que infelizmente tira muitas vidas, mas se diagnosticado com colonoscopia, na fase correta, você tira o pólipo, ele não vira câncer e você continua com saúde sem necessidade de tratamentos mais agressivos. E em se tratando do câncer de intestino, quais são os principais sintomas? Então, quando a gente vai falar de sintoma do câncer do intestino, a gente já está falando que a doença já instalou. Então, na fase da prevenção, ou seja, para não deixar essa doença formar, a gente vai pensar nos hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física, todos esses controles de uma boa saúde. Mas quando a gente vai falar assim, a doença, apesar de todos esses cuidados, a doença formou, então ele vai ter sintomas geralmente relacionados à anemia. Ou seja, o paciente vai ter um pouco mais de fraqueza, pode ter emagrecimento. Quando ele é mais do lado esquerdo do intestino, ele começa a alterar o hábito do intestino, ou seja, ele pode estar com mais diarreia ou ficar mais constipado, ou seja, o hábito seu de ir ao banheiro modifica. Sim. E à medida que ele vai, o intestino é muito longo, na porção mais distal, que é o reto, então ele começa a dificultar as fezes sair. Então você pode ter fezes em fita e às vezes aparecer o sangue nas fezes. Sim. Quando ele é mais do lado direito, você não vai ver sangue nas fezes e às vezes ele nem vai alterar o hábito do intestino. Então por isso que o câncer do intestino é um dos tumores em que eu não
precisar ter os sintomas para diagnosticar e tratar mais no começo. Recentemente também tivemos o caso do Edu Guedes, né, que sentiu aí uma cólica renal e no hospital descobriu um tumor no pâncreas. Isso é interessante, só pelos relatos que a gente vê pela mídia, mostra o quanto que a atenção é uma equipe muito especializada e cuidadosa. O paciente procurou por um motivo e acabou detectando uma lesão no início, um tumor que geralmente é diagnosticado muito avançado. Ele conseguiu pegar numa etapa ainda inicial, permitiu ele fazer uma cirurgia e, pelos relatos, não precisou nem fazer complementação de quimioterapia ou rádio, ou seja, um sucesso pelo fato de ter detectado no início. Apesar da agressividade, a gente fica muito feliz de ver uma equipe trabalhando, diagnosticando precoce e permitindo o paciente voltar para suas atividades tão rápido. Quando a gente fala do câncer, né, e quando é descoberto já em estágio avançado, como foi o caso da Preta Gil, entre outros, a questão de reverter é muito difícil, né? Mas fala pra gente daqueles tipos de câncer que tem facilidade de reverter o caso. Todo tumor ele demanda uma equipe de retaguarda muito grande. Mesmo os tumores avançados, em um grande número de pacientes, a gente consegue reverter. Consegue fazer, às vezes, essa doença diminuir de tamanho para permitir uma cirurgia que, no caso do intestino, retira tudo. E depois dessa fase de tratamento, você acaba fazendo, seja quimio e radioterapia, para tentar esterilizar células possivelmente remanescentes, que você não visualiza nos exames, mas pela característica da doença ela pode estar presente. O grande desafio hoje é o remédio que atenda todas as sensibilidades dessas células. Se eu tenho um perfil de célula que ela não desenvolveu ainda resistência ao remédio, possivelmente eu faço essas etapas e esse paciente fica curado. Mas acontece que essa célula ela multiplica e geralmente a célula filha ganha uma característica diferente, exatamente numa tentativa de sobreviver essa agressão à quimioterapia. Então, quando isso acontece, infelizmente, a doença acaba voltando e, às vezes, você não consegue reverter porque essa célula acaba tendo uma maior agressividade e capacidade de driblar os tratamentos. Doutor, ainda existe o medo das pessoas, por exemplo, assim, ela sente, como foi o caso do Edu Guedes, sentiu uma cólica renal, foi lá, fez o exame, descobriu que tinha um tumor, graças a Deus, precocemente ele conseguiu reverter o quadro. Mas tem pessoas que, por exemplo, tem um sintomazinho, em vez de ir lá procurar, não vai com medo de ter uma resposta não tão boa. Essa pergunta é fundamental, ou seja, é muito comum a gente tentar simplificar, ou seja, tentar dar uma solução mais rápida, seja às vezes por dificuldade de acessar, seja dificuldade de encaixar às vezes aquela necessidade na correria do dia a dia, mas isso toda vez que eu acabo negando um sintoma e atrasando a descoberta de uma doença, se é um quadro tranquilo, autorresolutivo e nada a ver relacionado a câncer, ok. Mas se é uma doença que manifestando no início com sintoma, você está perdendo uma oportunidade de estar com um diagnóstico mais precoce, fazendo um tratamento menos agressivo e tendo uma chance muito maior de ficar curado. Então, a gente tem equipe médica, tem uma estrutura na cidade muito bem montada para poder estar acolhendo e dando sequência para aqueles casos em que o sintoma desse paciente permite uma suspeita de câncer para poder estar agilizando e permitindo esse paciente ter o melhor tratamento. Uma coisa que nós temos observado também, o aumento de câncer em pessoas tão jovens. Né? Fala pra gente, porque às vezes quando a gente fala assim, tem uma predisposição, às vezes casos na família, né? Alguma genética. Então, a importância dessa prevenção, do acompanhamento em determinada idade, fala pra gente sobre isso. Esse é uma outra pergunta muito importante, porque é um desafio para todos nós oncologistas. Então, é um fenômeno, não é brasileiro, não é aqui da região do Vale do Aço, mas é nacional, mundial. O câncer ele começa a acometer pessoas mais jovens. Tumores que a gente via em idade mais avançada, ele começa a ser visualizado em idade mais precoce. Possivelmente aí é ganho de peso, sedentarismo, um consumo maior de álcool, produtos muito industrializados e multiprocessados. Acredito que o modelo de vida atual nosso predispõe a gerar inflamação e essa inflamação ela gera câncer. Muitas vezes essa pessoa acaba indo para uma academia, vai para fazer uma atividade física, mas o dia a dia nosso parece que exige que eu esteja sempre muito acelerado. Sim.
Ele vai para a academia, ele quer ganhar massa muscular muito forte, aí ele recebe uma carga hormonal para poder ganhar massa muscular, ou seja, quer ficar mais jovem, não aceita os efeitos do tempo. Esses estímulos hormonais também contribuem para a formação, às vezes, de tumores nessa população mais jovem. E principalmente alimentação, né? Sem dúvida. Alguma pergunta, Kekel? Eu queria mais uma vez frisar que, por favor, quer fazer pergunta, coloque a letra P para a gente poder identificar com mais facilidade, viu? Ajuda! Isso, ajuda a gente aqui, que fica mais fácil. Zenília Reis, do Mangueiras, mandou uma pergunta aqui, um questionamento para o doutor. Zenília, bom dia. Bom dia, Mayra. É a Zenília, moro no bairro Mangueiras. Ô, Mayra, pergunta o médico aí pra mim, fazendo favor, se a gente não tem sintoma do câncer, mas às vezes a gente pode pedir o médico um exame, né? Uma colonoscopia e outros exames para prevenir essa doença que está atingindo muita gente no mundo. Faz favor para mim. Claro, ele vai responder para você agora, Zenília. Zenília, excelente pergunta. Sim, a gente não precisa ter sintoma para poder fazer as prevenções. Então, hoje o Ministério da Saúde já deixa os pontos principais, seja mama, colo de útero e o intestino, eles estão dentro do programa de prevenção. A rede de atenção básica perto da sua casa, o médico da saúde comunitária, ele está habilitado, e se ele precisar de alguma ajuda, no caso aqui da nossa região, nós temos uma unidade de oncologia do Hospital Márcio Cunha, que pode estar comunicando com ele, conversando para definir os melhores exames para que ele possa estar utilizando bem os recursos. Ou seja, o exame de colonoscopia a partir dos 45 anos, o sangue oculto nas fezes, a mamografia no máximo a cada 2 anos, e o exame de colo de útero para poder fazer a prevenção do tumor, que apesar de no primeiro mundo já está ficando um tumor raro, na nossa região ainda é um tumor com alta incidência e infelizmente morte, que é o câncer de colo de útero. Pois é, após o diagnóstico, doutor, quais são os tratamentos assim, mais recentes, né? Os avanços hoje no tratamento contra o câncer? O avanço ele vem desde o diagnóstico. A gente começa a ter ferramentas minimamente invasivas que permite você diagnosticar e entender bem essa doença sem precisar de grandes cortes. Também outro avanço na parte cirúrgica, com o advento da vídeo, em alguns locais até com o robô auxiliando nesse processo cirúrgico, no caso do Edu. E na parte de radioterapia, uma maior precisão de onde entregar aquela dose de tratamento, permitindo você eliminar o tumor e ao mesmo tempo preservar os órgãos saudáveis. E na parte da quimioterapia, a gente está entendendo melhor a doença, permitindo tratamentos personalizados, ou seja, cada doença é um tratamento específico, e também entendendo a parte da déficit da imunidade, então gerando a imunoterapia entrando para estar auxiliando muito nos tratamentos quimioterápicos. Então, geralmente o imunoterápico ele associa com os medicamentos, e a maneira de entregar esse remédio também, Mayra, é um grande avanço atual. A gente hoje, a maior parte dos medicamentos são administrados venoso, e ele faz efeito em todo o corpo. E um grande número de medicamentos novos, eles se administra venoso, mas ele vai como se fosse um teleguiado, um misto teleguiado, na hora que ele chega no ambiente tumoral e que ele dispensa o quimioterápico. Então, esses ADCs, que são as novas classes de medicação, eles vieram para acrescentar muito em performance e qualidade de resultado. O câncer, ele é sempre hereditário, ou em quais casos, né, merece uma atenção genética? Ou seja, o câncer sempre é um defeito genético. Ou seja, esse defeito genético ele pode ser adquirido por hábitos de vida, ou ele pode ser herdado de pai para filho, de pais para filho. 10 a 20% dos casos dos tumores, eles têm um componente hereditário. Mas a gente herda 2 genes, um gene da mãe e um gene do pai, para cada função do organismo. Então, quando eu herdo um gene defeituoso, o outro ele é capaz de exercer a função. O problema é que os hábitos de vida também lesam, só que aí eu não tenho um backup.
Então, quando acontecem esses tumores com idade menor do que 40 anos, sempre questionar o médico se existe um componente hereditário. Os tumores que acontecem depois de 50, 60, muitas vezes são relacionados à questão de hábito de vida. Tem alguma pergunta aí, Kekel? Temos mais uma pergunta aqui do Camilo do Cava Grande, tá ligado com a gente. Mais uma vez eu peço a turma que tá mandando aí perguntas, por favor, identifiquem com a letra P, para a gente poder mandar sua pergunta ao vivo aqui para o doutor, hein? Camilo, bom dia. Ô Mayra, bom dia. Bom Aqui é o dia. Camilo. Eu quero saber do médico aí se ele receita para gestante iodo, uma vez que já foi comprovado mundialmente que as gestantes que usam o iodo, o médico que receita iodo para a gestante, a criança às vezes evita muito transtorno no futuro sobre doenças. O iodo durante a gestação, acho que são duas questões diferentes. A necessidade do iodo, por exemplo, quando a pessoa come um sal, tempera, ele tem lá já um iodo adicionado. Esse não faz nenhum mal. Agora, a iodoterapia, que a gente utiliza para tratamento no caso do câncer de tireoide, ou mesmo o iodo utilizado para diagnóstico, no caso dentro das tomografias e cintilografias, em alguns casos, é contraindicado na gestante, porque esses iodos terapêuticos ou diagnóstico, ele pode machucar a tireoide em desenvolvimento dessa criança. Então, discutir cada caso aí com o obstetra para saber se a reposição normal do dia a dia da necessidade de desenvolvimento, tanto o funcionamento da mãe quanto da criança, e no caso dos diagnósticos a gente tem exames que conseguem suprir esse risco da criança. Então, você não precisa expor a criança intraútero ao desenvolvimento. E o teste do pezinho, quando nasce, você consegue saber se aquela criança tem uma deficiência ou não da tireoide, para fazer a reposição e não deixar um erro de desenvolvimento aí do sistema neurológico. Isso acho que é muito com a pediatra e obstetra aí. Mas na parte oncológica não tem nenhuma relação. Ok. Vamos fazer nosso primeiro intervalinho? Vamos. Para o doutor poder beber uma aguinha também, Dá uma refrescar a respirada? garganta. Isso, a gente volta, tá certo, com a nossa entrevista aqui nesse Redação Tropical especial desta sexta-feira, feriado aqui no Vale do Aço, né? E essa entrevista aí muito importante para você que nos ouve. Só lembrando para você não deixar para enviar sua pergunta na última hora, quando estiver Isso. encerrando, porque algumas pessoas deixam ali no último minuto, né? Se você tem algum questionamento, alguma dúvida, quer perguntar ao doutor, faça Aproveite. agora. Aproveita, viu? O programa vai até às 10, tá bom? Então não vai fazer 10 em 1 não, tá certo? E por favor, coloca a letrinha P para ajudar a gente, tá Isso bom? aí. Voltamos já já. Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical especial desta sexta-feira. Uma entrevista importantíssima, não é, Mayra? Muito, muito importante. Olha, gente, enquanto o pessoal vai mandando as perguntas aí, né? Especificando pra gente essa pergunta, doutor, vamos falar também de uma parte muito importante, principalmente que acomete mulheres, que é o câncer de mama. E às vezes que surge dúvidas, mulheres que às vezes ao fazer ali a mamografia, diagnostica alguns nódulos, já gera uma preocupação, apesar que o médico fala assim, não é nada grave, são nódulos benignos, né? Mas e se tiver já algum caso na família, há uma chance maior dessa pessoa vir a ter o tumor no futuro? Sim, a mamografia, ou seja, ela pode mostrar nódulos e muitos desses nódulos serem benignos. Ou seja, o que precisa ter uma atenção muito grande é a mama da mulher, ela tem nódulos, ela é nodular. Ou seja, algumas mulheres mais ou menos. E esses nódulos, muitas vezes, eles são benignos mesmo. E eles não vão transformar em câncer. O maior desafio do acompanhamento é que muitas vezes o câncer ele vai estar escondido atrás do nódulo. E se a gente vai imaginar que a mamografia é um exame de raio-x, que é uma sobreposição de imagem, ele pode tampar, ou seja, fazer uma sombra naquele local que é o de atenção. Então, quando um radiologista ele classifica um nódulo como benigno, e a característica dele realmente é benigno, o que preocupa muito é se ele não faz sombra e todo o exame que ela está fazendo, parte da mama acaba não sendo possível de ser analisado. Então, o ultrassom e a mamografia, eles acabam se completando. Em alguns casos, eu tenho que lançar a mão até de uma ressonância de mama para permitir que essas áreas que estariam na sombra sejam melhor analisadas e eu não deixo nenhum tecido mamário sem passar. Então, é a classificação que é muito conhecida até
para quem não é da área, ou seja, o BIRADS, a mulher, quando o BIRADS ele vai subindo de número, ela vai ficando preocupada. Porque, na verdade, não é que ele sobe de número, não é que um nódulo benigno ele vai virar um tumor. É que está acompanhando, principalmente a estrutura próxima. Os nódulos de dúvida, eles já são ressecados. Então, você não fica acompanhando um nódulo que pode ser tumor. Então, você vai biopsiar e, às vezes, ressecar aquele nódulo para ter certeza. Então, o BIRADS, ele guia o médico sobre a probabilidade do tumor ter naquela mama. Se eu tenho BIRADS 1, não tem nada. BIRADS 2, o achado é benigno. 3, possivelmente benigno. Só que eu vou ter que acompanhar mais próximo. Mas o mais provável é não ser tumor. Acima de 4, eu preciso fazer uma biópsia para poder excluir uma doença maligna. Doutor, vamos até aproveitar, porque muita gente faz a campanha quando é o Setembro Rosa, né? Outubro Rosa. É o Outubro Rosa, mas a importância, né, de se fazer a prevenção, de se fazer o exame. Muitas mulheres reclamam também, porque é um pouco doloroso aí o exame da mamografia, né? Já tem assim um outro exame, alguma coisa futuramente que possa tentar melhorar um pouquinho, porque realmente diz que é doloroso para a mulher, né? Sim, é um exame desconfortável. Não tem nenhum exame para poder fazer esse acompanhamento que você consegue, às vezes, tirar esse desconforto. Se você for fazer uma ressonância, por exemplo, o período que a mulher fica ali deitada dentro de um túnel também é bem desconfortável. Se a gente vai analisar do ponto de vista de saúde pública, ele é um exame muito efetivo, porque ele é de baixo custo e de alta resolução, no caso a mamografia. Quando eu somo ela com o ultrassom, o que precisa às vezes é escolher a época correta de se fazer o exame, dependendo do ciclo menstrual. Então a mama, né, no 10º dia do ciclo, é um momento que ele vai estar menos cheio de edema, menos dolorido, então ele vai ter um melhor resultado para poder fazer essa mamografia. Precisa fazer a apreensão para poder o tecido espalhar e não ficar uma imagem tampando a outra. Então, a mamografia ela precisa analisar toda a mama e é um exame que você tem que fazer a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia coloca anual, o SUS oferta a cada 2 anos. Um exame feito a cada 2 anos, eu vou ver que essa mulher vai ter uma ótima cobertura. Hoje, para você ter uma noção da necessidade da mulher pelo menos fazer a cada 2 anos, ou seja, se eu falar que uma mulher que fez a mamografia a cada 2 anos está com a mamografia em dia, menos de 30% está com a mamografia em dia. Ou seja, ela fazer o exame conforme o Ministério da Saúde já vai ser um grande ganho social para mudar a realidade de 60% dessas mulheres com diagnóstico avançado, para a gente passar a tratar essa mulher com diagnóstico precoce. E a idade ideal para iniciar esse tipo de exame? A idade é 40 anos. 40 anos é a idade para se fazer a primeira mamografia e a cobertura do SUS é entre 50 e 69 anos, mas a idade para se estar com esse cuidado é com 40 anos de idade. Temos perguntas. A nossa amiga Eliette Novo Tempo aqui em Timóteo tem uma pergunta para o doutor Luciano. Bom dia, Cacá. Bom dia, Mara. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia a todos os ouvintes. Se eu te falar, Mara Maquequel e o doutor, eu fiz exame ultrassom vaginal, aí eu dei 3 miomas, certo? Aí eu tô com no canal da bexiga. Aí tem vezes que eu não aguento nem fazer xixi, dói muito. E outra, menstruação sumiu, tem 3 meses já, a menstruação não tá vindo. Aí eu queria ver se tem alguma coisa a ver com mioma ou não, porque eu com esses mioma eu tava menstruando normal e agora ela sumiu de vez, entendeu? E eu tô sentindo muito uns trem estranhos dentro de mim. E mioma mexe, doutor? Não, a possibilidade de mexer, não mexe. Entendeu? Igual eu falei, com eles eu tava menstruando do mesmo jeito e agora veio sumiu, né? Aí eu estou com meus 50 anos e sou ligada há 18 anos e sinto muito calor, doutor. Eu queria ver essa questão desse calor. Quando tá frio, pra mim tá quente, quando tá quente tá pelando. Eu quase dou um trem de tanto calor, fico bamba, eu fico tonta, tô perdendo cabelo,
entendeu? Aí, E tô saindo também. As minhas mãos estão ficando toda. Como é que fala? Toda. Assim, uns tem que sair na mão assim, que eu não sei lhe dizer. Ela tá ficando raspeta, certo? Aí eu não sei o que tá acontecendo. Nunca tive isso. Uns falam que é ansiedade, né? Oliette, obrigado, viu, pela sua participação. O mioma é muito comum no útero. O mioma é um nódulo benigno. Isso é uma boa notícia. E quando que você está colocando aí, parando de menstruar, está com 50 anos, ondas de calor, conversar com o médico referência aí do seu município, do seu bairro, mas o mais provável é climatério, que é o período que às vezes o ovário começa a parar de funcionar e a mulher entra na menopausa. Então o ciclo às vezes fica um pouco irregular, isso interfere muito no bem-estar no dia a dia da mulher e tem muitas medidas para se fazer para diminuir esse tipo de sintoma. Então procurar o médico de referência aí do seu bairro para melhorar, não pode ficar assim não, e o mioma não mexe não, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso, mas passar com um colega que estiver próximo aí para estar te cuidando. Doutor, o Mário pediu até licença aqui, a gente falou do câncer de mama, né, do exame. Vamos mudar do rosa para o azul? Agora o novembro azul vem também, né? E doutor, ainda se tem um preconceito muito grande, o homem não faz o exame de toque, ainda tem essa cultura machista que acha que vai mudar a sexualidade dele, vai atrapalhar, enfim. E a gente vê o número crescendo em homens, o câncer, né, de próstata. O exame de sangue, até que ponto ele é eficaz, o PSA? Confiável, né? Confiável em relação ao exame de toque. Uns dizem assim, não, você faz o PSA, se lá der alguma alteração, aí você faz o toque. Mito ou verdade, doutor? Interessante. Ou seja, o PSA ele é um exame muito sensível, muito confiável. Ele é um exame que, a partir dos 50 anos, correto de se fazer de uma forma anual. O toque retal ele é um exame físico, ou seja, na presença de algum sintoma, a pessoa começa a acordar mais vezes para ir ao banheiro, percebe que o jato da urina está ficando mais fraco, ou ele tem algum sintoma, dificuldade na hora de relação, isso tudo faz a necessidade de se examinar a próstata, e o exame da próstata, pela proximidade ali do reto, o toque é um exame muito fácil de se fazer. O ultrassom endoretal também permite visualizar a próstata e a ressonância. Então, eu tenho um exame físico, um exame de imagem simples e um exame mais avançado. Ou seja, na presença de sintoma, sem dúvida o toque retal ele é fundamental. No processo de prevenção do câncer de próstata, ele esbarra num detalhe importante que, tanto que o Novembro Azul inicialmente era prevenção do câncer de próstata, ele mudou para ser a saúde do homem. Porque eu tenho que cuidar bem da pressão, do diabetes, do sobrepeso, do estresse, para que ele possa ter idade, saúde, para que o câncer de próstata seja um problema. Ele é o principal câncer do homem, mas ele tem muito recurso de tratamento e ao contrário da mulher, geralmente ele é diagnosticado de forma mais precoce. Mesmo o homem com esse tabu todo, ele diagnostica o câncer de próstata mais precoce que a mulher diagnostica com o câncer de mama. E doutor, o homem também tem câncer de seio? Pode acontecer. Geralmente é hereditário. Ou seja, a mãe ou a avó tiveram câncer de mama ou de ovário, pode acontecer. É raro, mas existe. E a gente sabe que o homem ainda tem muita resistência, né, nos exames, e a mulher ela preocupa mais em fazer acompanhamentos, em fazer os exames ali anuais, e o homem tem essa resistência no geral, né, doutor? De não cuidar da saúde de forma correta, o que pode vir a ter agravantes. Sem dúvida, ou seja, o diagnóstico mais precoce no homem é pela doença ter uma tendência a ser mais indolente, não porque ele procura com a frequência adequada. Então, qualquer diagnóstico precoce é menos invasivo o tratamento, mais chance dele manter a função sexual, manter potência e ficar curado da doença. Essa de imagem é uma canetinha, doutor? Do ultrassom? O ultrassom endorretal, Tem mais perguntas aqui. A Cida Souza do Caladão, nossa amiga Cida Souza, tem uma pergunta aqui para o doutor Luciano. Cida, bom dia. Bom dia, Kekel. Bom dia, Mayra. Bom dia. Bom dia, doutor, e bom dia para todos os ouvintes. Ô, doutor, eu
fiz laqueadura há 21 anos atrás. Aí depois disso eu dei 6 miomas. Dia 30 de julho do ano passado, eu fiz a cirurgia, retirando o mioma e retirando também o útero. Hoje eu tenho 48 anos, só que depois dessa cirurgia que eu fiz a retirada do útero, eu sinto mexendo dentro da minha barriga. O que possa ser isso? Se os miomas foi retirado, o senhor falou que o mioma não mexe, né? E eu retirei o útero também, porque eu estava dando muita hemorragia, né? Aí eu gostaria que o senhor respondesse aí para mim, tá bom? Tá joia. Obrigada. Então, resolveu a parte do mioma operando, ocupa aquele espaço ali, são as alças do intestino. Então, tira o útero, o intestino ele vai estar acomodando nessa região antes ocupada por uma víscera ali, que no caso o útero. Então, ficar bem atenta se isso não é movimento do próprio intestino, se é com gases, movimentação, e com 48 anos de idade já entra naquela necessidade de prevenção, um sangue oculto nas fezes ou conversar com o médico do posto como é que faz a prevenção do câncer do intestino também. Doutor, nós vamos fazer um outro intervalo rapidinho, tá? E na volta a gente segue aqui com a nossa entrevista. Mande sua pergunta rapidinho, que é o último bloco, hein?